Saudades recebe hoje o grande ator Paulo Figueiredo, que tem uma carreira de quase 50 anos, uma carreira consolidada. A gente vai conversar um pouco sobre esse trabalho, sobre bastidores de TV, e vamos falar um pouco sobre o Paulo Figueiredo, o trabalho que ele fez. Paulo, muito obrigado por ter aceitado nosso convite. Tá? Queria te agradecer imensamente. Eu agradeço. Eu, quando fui estudar o teu currículo para fazer entrevista, eu me surpreendi, porque eu conhecia o Paulo Figueiredo, ator. Tá? Eu acompanho televisão desde a época do Irmãos Coragem. Então eu vejo teu trabalho desde lá de trás, mas não sabia que você tinha começado, e aí eu quero saber se é verdade mesmo. Como músico, você foi cantor, tem disco gravado e tudo? Eu mexi com música, assim, durante uma boa parte da minha vida. Eu tive muita ligação com música, assim, cantei, gravei e tocava violão, e, enfim, era muito forte a presença da música na minha vida, na minha carreira. É verdade que você cantou com o teu irmão? Olha, isso aí foi... Quando eu digo isso aí, é o seguinte: a TV não era nem preto e branco ainda, era a lenha. Naquele tempo. Era carvão, né? Carvão, exatamente. Eu cantei com meu irmão. Napoleão. Éramos meninos ainda, pequenos, né? E, posteriormente, eu fiz uma carreira também como cantor sozinho, né? Solista. E depois cantei também com mais uma pessoa, em duas vozes. Só que aí aconteceu uma coisa curiosa. A música me levou a ser ator. Dá para entender isso, não? Eu ia te perguntar isso. Como é que antes disso, peraí. Eu li no teu currículo que teu pai era músico amador. Sim. Ele tocava simultaneamente vários instrumentos, sozinho. É verdade, é verdade. O meu pai, ele fazia era uma coisa que ele dizia que era uma excentricidade musical, porque ele tocava um conjunto de 6 instrumentos musicais ao mesmo tempo, ele sozinho. Tá. Então, ele tinha violão na mão, ele tinha um chocalho, ele tinha gaita de boca, ele tinha uma bateria com 3 componentes, né? Quer dizer, somando isso tudo, dava os 6 instrumentos. E se você não olhasse, você só ouvisse, você achava que estava ouvindo um grupo. Não, um grupo tocando. E era ele sozinho. E você aprendeu música com ele? Então, mas ele nunca se profissionalizou, meu pai. Tá. Ele, na época, havia programas de calouro de rádio. Né? Walter Stewart. Televisão. Oi? Walter Stewart? Em São Paulo. São Paulo. Não, mas era o Walter Stewart. Walter Stewart que apresentava o programa de rádio? Não, o Walter Stewart apresentava um programa de TV. Tá. Isso foi no iniciozinho, final dos anos 40, início dos anos 50. Eu era garoto quando participei de um programa do Walter Stewart, na época, que era o famoso Circo Bombril. Ah, então isso foi o Paulo Figueiredo que participou. Tá, entendi. Cantando? Cantando com o meu irmão. Um duo. Tá. E isso foi... A televisão no Brasil, na época, tinha 10 anos. Tá. Ainda estava buscando uma linguagem, né? Estava buscando ainda. Tudo estava muito no início, né? E depois eu passei um tempo sem muita ligação com a televisão, e aí voltei mesmo para valer nos anos 60. Tá. No início dos anos 60, eu retomei uma carreira na televisão, mas aí em atividades várias, além do trabalho de ator, né? A gente vai falar sobre isso. Escrever para televisão.
Enfim, e aí houve o desenvolvimento e no momento certo aí que você me fizer a pergunta, eu vou te explicar como é que foi essa transição de música para dramaturgia. Eu É vejo algo aqui, muito interessante. eu vejo aqui também que tua mãe também era uma atriz amadora. Também amadora, assim como o meu irmão. O meu irmão não chegou a ser ator. O meu Tá, irmão, a ligação dele sempre foi com a arte, de modo geral, porém a música, né, como cantor, e também ele é um artista plástico, até tá, hoje. tá. São só vocês Enfim, dois. só nós dois. Ele é um Tá, pintor extraordinário. tá. E então, a partir de certo momento, ele também parou com música, não quis mais saber, desistiu, mudou e ficou só com a arte dele como desenhista. Ele trabalhou durante muito tempo hoje não existe mais, a editora Abril. Ele era especialista em figuras do Disney. Ah, que barato. Ele desenhava os personagens do Disney, revistas publicadas no Brasil. O Zé Ah, Carioca, o Paulo, o Gil Mickey, o Pateta, todos os tio personagens. Patinhas. E eu, durante algum tempo, exatamente, eu, durante algum tempo, trabalhei em conjunto com o meu irmão, escrevendo os roteiros para essas historinhas. Que foi outra Eu surpresa, escrevi muitos roteiros. que foi outra surpresa que eu tive, o Paulo Exatamente. roteirista também, o Paulo escritor. Sim, bem gosto disso. Fiz muito, continuo fazendo. Então vamos lá. A arte, então, veio de sangue. Pai, mãe, artistas, os filhos herdaram esse. Então, desde sempre você sabia que queria ser artista. Correto, é isso mesmo. Não tinha como escapar. E a transição do músico para o ator? Pois eu estava tentando alguma coisa, ver se surgia alguma oportunidade na televisão para mim. Na TV Excelsior, que era na rua. Oh, meu Deus, esqueci o nome da ruazinha aí. Nestor Pestana. Ah, Nestor Pestana, na cidade, no centro de São Paulo. E um dia eu estava lá na frente do prédio da televisão e eu ouvi casualmente a conversa entre um diretor de programa e o assistente dele. tá. O diretor tinha solicitado ao rapaz que encontrasse um ator que fizesse um papel determinado num especial e que soubesse tocar violão, porque o personagem tocava violão. Eu ouvi aquele papo, falei, eu vou meter a cara aí, vou mesmo, claro. Fui lá e falei, com licença, desculpe, eu ouvi casualmente aí a conversa de vocês e eu acho que posso fazer isso que vocês estão precisando. Ah, mas você é ator? Eu falei, sou ainda não muito experiente, mas acredito que dê para fazer. E também tenho ligação com música, toco violão. Enfim, me deram o papel, fez um teste rápido comigo lá, me deu o papel. E aí eu iniciei, então, a partir desse momento, não parei mais. Aí eu tive oportunidades em novelas boas, né? Com o velho Walter Avancini, já falecido. Aqui E aparece aí iniciou esse programa que você está falando, é Quem Quiser Que Conte Outra? um deles, quem quiser que conte outra, exatamente, com Dona Aparecida Baxter, uma Opa! senhora que era a diretora-geral do programa. Ela já era uma senhora idosa na época, né? Tá. E trabalhei muito com ela. Então, eu escrevi. Você citou o Fúvio Stefanini. Hum. O Fúvio fez, ele era bem jovem ainda, né? Ele fez um texto meu, ele fez um agente secreto. No, Agente secreto. nesse Quem Quiser Que Conte Sendo, Outra? não era o Quem Quiser Que Conte Outra, era um outro programa que foi criado. Naquele tempo não havia essa coisa de séries, né? Tá. Isso é novidade. Tinha, mas era muito pouco. Eu criei um personagem que toda semana tinha uma aventura nova. Ele chamava-se C9. Por que C9? Era do canal 9. Ah, tá. Então eu botei esse nome de C9 e o Fúvio era o galã
do negócio. Ele era um agente secreto. Que barato. Fizemos durante algum tempo e participei também de vários outros programas, né? Naquela época. Não havia uma variedade tão grande. Logo comecei também nas novelas. Comecei a fazer novela com o Avancini, Walter Avancini. No meu estudo aqui, diz que a primeira novela que você fez, você vai confirmar, foi uma novela do Durst, Walter Jorge Durst, direção do Geraldo Vietri na TV Tupi, chamada A Outra. Não foi a primeira? Qual foi a primeira? Esse dado não está correto. A primeira novela que eu fiz foi novela mesmo, né? Em 1965, uma novela cujo galã era o cantor, o Aguinaldo Raiol. Aguinaldo Raiol. Chamava-se O Caminho das Estrelas. O Caminho das Estrelas, de Dulce Santucci. Dulce Santucci? Acho que sim, a autora. Ciro diretor Bassini. Era um italiano, Ciro Bassini. Tinha a Arlete Montenegro, era a mocinha. Minha amiga. Arlete é minha amiga. Minha amiga também, maravilhosa. Enfim, aí começou a coisa das novelas. Depois eu emendei outra fiz uma participação em Adeus a Vencida. E eu trabalhei muito com Dionísio Azevedo. E com Vietri, né? Vietri, mais de todos, né? Porque com Vietri, além de como ator, eu também escrevia. Ajudava a escrever a novela. A gente vai chegar lá, não vai dar para falar de todos os personagens, porque são muitos, né? Mas, por exemplo, O Caminho das Índias, eu vejo. Se eu disser o nome do personagem, você consegue lembrar? Não. Caminho das Índias? Não, Caminho das Índias, não. O Caminho das Estrelas. Caminho das Estrelas, está correto. Você é César, ela é César? Você sabe que eu não vou conseguir me lembrar agora, mas pode ser César. Eu sei que tinha mais dois atores jovens da época que trabalhavam comigo. Um deles, o ator, ninguém menos do que Silvio de Abreu. O autor Silvio de Abreu. Que ele começou como ator, mas ele mesmo disse que não era um bom ator, né? Ele fazia, mas ele fez esse papel. Fizemos juntos, éramos um trio de rapazes, né? Mais ou menos na mesma idade. Ele mais novo que eu, mas era mais ou menos equilibrado, né? E foi uma época muito interessante, muito, muito bacana. A gente aprendia muito, gravávamos na Vera Cruz, estúdios da Vera Cruz, em São Paulo, né? São Bernardo. E eu tinha emprego em outra coisa, outra atividade, então eu conciliava, saía de correio, trabalhei num banco na época, eu saía correndo do banco e a 1h, né, que terminava, o meu expediente no banco era das 7 da manhã às 13. Eu saía sem almoço, eu não almoçava nenhum dia, porque não dava tempo. Eu saía correndo, pegava um ônibus no Parque Dom Pedro, em São Paulo, para ir para São Bernardo gravar a novela. E voltava para casa à noite. No dia seguinte, levantava às 5 da manhã para ir de novo para o banco. Eu levei essa vida durante um bom tempo. Até que chegou um momento em que isso já um pouco mais para, né, mais em 67, 68, por aí, que o Avancini me pressionou na parede e falou: você quer ser bancário ou ator? Você vai ter que escolher agora. E fez uma pressãozinha. Eu pedi demissão do banco onde eu trabalhava. Eu era auxiliar de gerente. Eu pedi demissão por telefone. Mas o salário de bancário naquele momento era melhor, né? Teve que apostar na carreira. Não era melhor em termos absolutos de dinheiro, de valor, não. Era bem inferior. Mas era estável. O que é interessante o problema é que a televisão, aquela emissora na época, estava passando por uma situação difícil. Então a gente recebia com muito atraso o pagamento, né? E, enfim, todo mundo ficava preocupado, né?
Então, nesse aspecto, o banco era muito mais cedo, né? A gente manter o emprego lá, mas não dava para conciliar. Tinha que optar por um ou por outro. Né? Simples assim. E o Avancini, do jeitão dele, te convenceu. E essa cena eu nunca mais esqueci. E nós ganhamos Ele um falou grande... no pátio, né? Falou, olha aqui, o cara, você tem que decidir agora. Te dou 10 minutos para me dar a resposta, porque tem outro ali. Está vendo aquele cara que está sentado lá, aquele rapaz? Ele está esperando para a tua resposta. Se não der, vai ser ele o papel. Sorte nossa que ganhamos um grande artista, né? Eu vejo que você fez 3 novelas em seguida com a direção do Walter Avancini. Almas de Pedra, Anjo Marcado e O Grande Segredo. Todas na TV Não, Celso. Anjo Marcado não. Anjo Marcado eu não fiz. Eu fiz... Tem um monte de coisa errada aqui, ó. Está marcado aí no Anjo Marcado? Tá. Não, Anjo Marcado... Mas Almas de Pedra você fez? Sim, Almas de Pedra eu fiz com a Glória Menezes. Grande Almas Glória. de Pedra. E O Grande Segredo também. Grande Segredo também. O Grande Segredo teve uma história interessante, porque enquanto gravávamos O Grande Segredo, foi no ano de 67, Uhum. foi o ano em que me casei. Tá. E no dia do meu casamento fizeram uma gozação comigo, uma brigadeira, né, o Avancini, e me segurou no dia do meu casamento até às 6 da tarde no estúdio. Eu me atrasei. Eu cheguei atrasado na igreja, a noiva estava chorando, a minha mulher. Você foi o noivo que chegou atrasado. Normalmente é a noiva que chega atrasada. Sim. Aí eu cheguei atrasado, esbaforido, mas deu tudo certo, não teve problema. Meu casamento durou 50 anos, quase, até que eu fiquei viúvo agora há alguns anos, né? Infelizmente, a minha companheira, Deus a levou. Mas foi assim, um casamento sensacional. Você teve 3 filhos, é isso? Tenho 3 filhos. Só vou te pedir para ficar um pouquinho mais para trás, que está cortando um pouco a tua cabeça. Tu consegue ver? Aí, perfeito. E aí, tua carreira mais exitosa, mais conhecido como ator, como eu mesmo já te disse, né? Sim. Você tem noção de quantos personagens você fez? Algumas dezenas, viu? É muito difícil dizer, porque outro dia eu estava olhando aquele site que fala de artistas, o IMDb, né? IMDb é um site que, se você quer saber de alguém, você bota o nome ali, né? Tá. E eu vi tantas novelas, a lista de novelas que eu fiz, que algumas delas não tinha nem na minha hora mais, né? Eu tenho assim. Eu devo ter feito 40. Eu tenho relação aqui, todas as novelas que você fez, tem coisa de O Anjo Marcado, por exemplo, mas eu vejo que houve época em que eram 2 a 3 novelas por ano, é verdade isso? Ah, sim, a gente não parava, não. O 10º Mandamento, não sei se está certo aqui, o 10º Mandamento, Antônio Maria e Rouxinol da Galileia, você fez as 3? As 3. Tudo em 68. Oi? Tudo em 68. O que é? 1968, as 3. Isso. O 10º Mandamento foi a primeira novela escrita, sabe por quem? Benedito Rui Barbosa. Está aqui, direção do Abujamra. Eu era filho do Lima Duarte, vê se pode. E a direção foi a direção do Abujamra? Do Abu? Direção, não. Peraí, será que eu vou lembrar? Não, não é do Abujamra, não. Não é do Abujamra. Então. Sinceramente, essa eu não consigo me lembrar o diretor, quem foi. Não estou conseguindo. Há muito tempo já. E você era o Luigi? Luigi, eu me lembro que eu era no 10º Mandamento, e o Lima era o italiano velho, que era o dono da empresa, né? Salvatore Lucato, eu acho que era o nome dele. E você consegue lembrar das histórias das novelas?
A primeira vez que eu vi o ator, eu era menino, foi no Nino Italianino. Você Nino fez Nino. Italianino. Você fez do Vietri, né? Direção também do Vietri. E eu ajudei a escrever também. Ah, você ajudou a escrever o Nino Italianinho? As novelas do Vietri, de modo geral, eu sempre fui um colaborador no texto. Tá. E quem era o Vitor? Quem era o Vitor? Quem era? O Vitor, o personagem que você fez? O Vitor, na novela Nino Italianinho? É, Então, eu era o meu personagem era irmão do Juca de Oliveira, que era o personagem Nino. dele, que era o Nino, o próprio, né? E a mocinha da história era Araci Balabanian, que era a mocinha de todas as novelas, quase, né? Principalmente Foi, do Geraldo Vietri, né? foi uma novela. E Tony também participava, Tony Ramos, quem mais? O Denis Carvalho. Vocês, Fizemos vocês três faziam a trinca de galãs mais jovens, fazia. mais Era jovens chamado o trio de galãs. da TV Tupi. E eu ia te perguntar. Bom, o Nino Italianinho. Nino Italianinho foi uma novela marcante, né? Foi uma novela de estrondoso sucesso, né? Foi o maior sucesso até então de todas que você tinha feito? Não, o grande sucesso em matéria de público, de repercussão, de modo geral, inclusive o que não era comum na época, uma novela brasileira ter repercussão internacional. Foi o Antônio Maria, do Português. Ah, tá. Com Por quê? o Sérgio, Como ele era um personagem. Sérgio Cardoso. Sérgio Cardoso. Sérgio Cardoso. Essa novela, o autor da novela, né, que é o Geraldo Vietri, e também o próprio Sérgio Cardoso, ambos receberam homenagens do governo português na época. Eles foram a Portugal receber a comenda, cavaleiro, eu não me lembro o nome da comenda, mas era uma homenagem assim, muito importante, porque eles fizeram muito pela imagem do português, né? do povo português. E ela Então foi, foi muito bacana. e ela foi anterior mesmo ao Nino Italianinho. Foi. De repente, o Nino Italianinho, será que foi feito também para homenagear os italianos por causa do Antônio Maria? Foi isso mesmo? Foi pelo seguinte, porque o Geraldo Vietri era de origem italiana. Sim. Né? O nome dele já diz, né? Vietri. E ele era apaixonado por tudo que diz respeito à Itália e aos italianos. Então ele compôs essa história para criar que São Paulo é o berço dos italianos também, né? São Paulo tem muito italiano. E ele fez essa novela e foi um sucesso extraordinário. E o Juca foi um divisor de águas, talvez, na carreira do Juca, né? Ele fazia com sotaque bem carregado, sabe, aquela coisa italiana do Brás, dos bairros mais. Né? Isso eu tenho lembrança. Eu sou de 1961. Eu comecei a ver novela mais ou menos nessa época. Eu acho que na época do Nino. Antônio Maria eu ainda não vi. Então, e é nessa esteira do sucesso de Antônio Maria que o Vietri também fez o Meu Rico Português? Meu Rico Português. Você fez também, né? Rico Português, fiz também. Meu Rico Português teve uma história fantástica, porque o ator era o Jonas Mello. Jonas Mello. Fazia o próprio o personagem, o português. E eu, na ocasião, fazia um personagem que era o cara que brigava com ele por causa de uma mulher, de uma moça. Eu era o rival dele, no amor da mulher.
O personagem? Ricardo. Personagem meu? É. Não consigo lembrar. Ricardo. Não estou conseguindo lembrar. Ricardo, você tá mais por dentro que eu. Pelo menos eu estudei, né? Eu sei que a gente é brigado por causa de uma mulher. E aí, durante a novela, quando já tinha escrito aí mais ou menos, quando já estava no ar, 40º capítulo, por aí, porque as novelas duravam muito tempo naquela época, não é? O Geraldo Vietri ficou doente, muito doente, teve que ser internado às pressas, com a perspectiva ou a expectativa de sair 2 dias depois do hospital, para o Hospital 9 de Julho, em São Paulo. E ele me chamou às pressas para não parar a novela, para eu ir dando andamento enquanto ele ficava hospitalizado. E que em 2 ou 3 dias ele voltaria. Então eu fiquei encarregado sozinho de escrever a novela, dirigir a novela e fazer o papel. Porque ele dirigia também, né? Ele sempre escreveu e dirigiu. Tá. Não é como hoje, por exemplo, tem uma equipe de diretores. Hoje tem uma equipe. Se faltar um, também. Tem mais 5. Naquela época era um. Um diretor. E um autor também. Não tinha equipe de autores. E a novela não tinha sinopse. Era uma coisa que ia sendo criada ao sabor do sucesso que fazia. Então, quer dizer, eu me meti numa situação difícil. Trabalhou muito, né? Eu não via a minha família, eu tinha filhos pequenos, não via minhas crianças, eu não saía da televisão, né? Dia e noite lá dentro. O Fulvio contou Mas foi um aprendizado maravilhoso. Fiz durante 1 mês isso, porque ele ficou 1 mês hospitalizado. Isso é. 1 mês. E aí ele voltou e concluiu. Aí ele voltou e ficou surpreso, porque ele fez um tratamento que envolvia uma espécie de sonoterapia. Então ele perdeu um pouco a noção do tempo que passou. Da cabeça dele havia passado acho que 2 dias, mas quando ele foi informado mais de 1 mês, ele ficou apavorado. Ele chegou para mim e falou: "O que você fez com a minha novela? O que você fez com a minha novela?" Eu falei: "Eu fiz o que pude, né? Eu fiz o que pude para me parar." Mas a novela... foi. E aí ele veio, retomou e foi embora. Sem problema. O Fulvio me contou uma história interessante. Ele falou que nessa época, claro que o texto era uma coisa importante, mas o diretor tinha grande autonomia sobre a novela, né? Mais do que hoje é uma novela mais autoral, mais de autor, né? E na época o diretor decidia muitas coisas, né? Destino de personagens. Sim. Tinha muita força, sim. Não havia essa questão mercadológica de hoje, por exemplo. Hoje o ator pode ser escolhido até pelo número de seguidores que ele tem na internet, né? Através da rede social. Naquele tempo, não. Naquele tempo, ele escolhia atores realmente bem talhados para aquele papel, o perfil correto, etc. E tal. E havia um elenco que trabalhava sempre ligado às novelas do Geraldo Vietri. É curioso isso. Eu cito nomes. Berta Zemmel. Fantástica, Berta Zemmel. Zemmel também. Yara Lins. Yara Lins era muito boa. Não, um elenco extraordinário de pessoas naquela época, e a gente fazia cenas muito longas. A novela era diferente, a estrutura, a carpintaria era diferente. Então, quer dizer, não eram cenas tão rápidas como hoje, né? São cenas de 7, 8 páginas, uma única cena. Eram profundas, eram mais profundas, não sei. Eu acho que se trabalhava. Não é nenhuma crítica, na verdade. Hoje é um outro formato, mas que era bonito ver 2 atores em cena
2 ou 3 atores em cena, fazendo uma cena longa, com muita carga de emoção, seja ela para comédia, seja ela para o drama, seja ela... Era muito bonito, né? Eu sou autor aqui em São Paulo também, né? Escrevo para teatro e gosto muito de ver uma cena bem escrita, né? E uma cena bem escrita, feita por bons atores, ela é fantástica, né? Sem dúvida alguma. Ela é fantástica. Agora, como que é, Paulo, isso é uma coisa que me interessa muito, até como autor. Processo de composição. Cada ator tem seu jeito de decorar, cada ator tem seu jeito de construir o personagem. Como é que o Paulo Figueiredo constrói os personagens dele? Eu busco, se o autor não me der muito subsídio, há autores que ajudam nisso. Se ele tiver tempo, porque às vezes o problema é tempo mesmo, né? Tempo físico mesmo, tempo para fazer isso. Se ele não me der um perfil com alguma profundidade, então eu me baseio, eu faço o seguinte, porque você é escritor e sabe disso. A gente que escreve, por exemplo, se você escrever um romance, 500 páginas, você consegue se aprofundar bem no personagem, porque você tem páginas para isso, você tem tempo. O conto é mais superficial. Sim. Então, o conto, não é verdade? O conto, ele vai mais pelas ações externas do que ocorre com aquela pessoa e não vai muito fundo na psique dele, na parte profunda, né? Mas então eu procuro, dentro das informações que me dão, ou não dão, se for um personagem que tenha realmente existido, vamos supor que um personagem bíblico, eu tenho feito muita coisa bíblica, eu procuro, de alguma forma, procurar pesquisar o personagem mesmo, o personagem real, quem foi, o que ele fez, e a partir daí construir um arcabouço, construir uma carcaça física para ele e, tanto quanto possível, psicológica, claro, que é o mais importante. Mas, então, cada um, é difícil a gente dar uma resposta precisa, porque cada um é cada um, né? Cada personagem que você vai construir, você usa até uma estratégia diferente para chegar a um resultado que no outro personagem você chegou de outra forma. Entendi. Então, tudo é pesquisa. Eu sou muito observador. Eu um dia estava num restaurante em São Paulo, na esquina da Alameda Santos, com a Augusta, e estava chovendo, e eu vi um sujeito bêbado na rua, completamente bêbado, na chuva. O cara não saía da chuva. De terno, gravata, segurando uma pasta 107, e ele procurava algumas coisas no bolso e não encontrava. Eu fiquei vendo ele de longe, como se estivesse assistindo a um filme. E o cara enfiava a mão e fazia assim, como quem diz, não está aqui o que eu estou procurando. Aí abria ali e enfiava a mão aqui. Nenhum bolso que ele enfiava a mão não estava nunca o que ele estava procurando. Eu falei, isso é Chaplin. Chapliniano. Isso é Chaplin. Entendeu? A gente tem que observar isso, porque se eu tiver que reproduzir isso, olhando assim, a impressão fica assim, o cara parece que ele está representando, isso não é verdade, mas é verdade, é verdade. O cara está ali, vivendo aqui. Então, a observação é uma ferramenta das mais importantes. Você até transpõe, às vezes, uma característica que não te foi informado que aquilo pertence, mas, de repente, você consegue enquadrar aquilo nesse personagem, e se é fictício, né? E fica bom. Funciona. Eu sou um autor muito observador também. E, às vezes, uso alguma coisa nos personagens que está registrado em algum lugar aqui e que eu mesmo não lembrava, vou lembrar com o personagem. Não sei se acontece contigo isso também. Acontece, sempre.
Você usa muito a memória, a chamada memória afetiva, né? Para lembrar de coisas. Isso aí não é novidade. O Stanislavski cansou de ensinar isso, né, para gente. Círculo de atenção, memória afetiva, e vai por aí. E a gente sempre encontra no arquivo, lá atrás, você encontra alguma coisa que sirva para te dar apoio agora. Sempre assim. Então, e nessa trajetória, em cima do que a gente está falando, eu vi que você fez alguns personagens que tinham o mesmo nome de outros personagens. Isso não atrapalha, porque cada contexto é um contexto. Você é Eduardo no Profeta, você foi Eduardo não sei onde, mas são dois Eduardo diferentes. O nome não tem nada a ver. É isso? Sim. Sim, porque, quer dizer, na medida do possível, você tem que procurar diferenciar essas personalidades. Existem atores que se tornaram muito famosos no cinema, principalmente no cinema americano, que são personalidades. Então, o cara, o ator, ele é construído, ele é uma personalidade. Vamos citar assim, John Wayne, famoso John Wayne, que era um ícone do cinema americano. O John Wayne era o John Wayne em qualquer filme que fizesse. Ele não tinha preocupação em construir personagens diferenciados. Ele era o John Wayne fazendo o John Wayne. Tá. Há outros exemplos, né? Por quê? Porque era muito mais importante, muito mais valioso no mercado o nome dele do que o personagem que ele fazia. Sim, sim. Uma diferença grande, por exemplo, se você comparar com o Robert De Niro. Robert De Niro é um ator de composição. Ele fez aquele lutador que ganhou o Oscar lá, o Touro Indomável. Touro Furioso. Touro Indomável. Touro Indomável. Ele engordou 30 quilos para fazer o papel, para fazer o lutador em decadência. É o sujeito que se entrega, ele vira o personagem. Ele é o famoso, é o chamado ator invisível, que é do livro do japonês lá do outro. É o ator invisível. O melhor ator é o ator invisível. Não quero ver o ator, quero ver o personagem. Se o cara conseguir desaparecer, ser absorvido pelo personagem, é maravilhoso. Mas as grandes personalidades do cinema não têm essa preocupação, né? Eu gosto muito do trabalho do Al Pacino. Eu acho que ele é um pouco assim também, como o Robert De Niro, né? Pacino O Al Pacino. Pacino mergulha a fundo. Aquele outro inglês que faz muito pouco cinema também, oh, meu Deus, que fez o... Às vezes foge o nome assim. John Malkovich? Meu pé esquerdo. Ai, caramba. Fugiu. Quando a gente passou dos 18 anos, fica meio difícil de lembrar. Seria o John Malkovich? Não. Eu vou me lembrar ao longo do papo aqui, eu vou me lembrar. Mas são atores que constroem, né? Sai de si e entra no personagem. Então, em cima disso que você está falando, me ocorreu uma pergunta recorrente nas entrevistas que eu tenho feito, que é essa coisa do despir-se do personagem quando gravando acaba. Como é que funciona isso, Paulo? Você é automático? É técnica pura? Eu acho que isso, cada um também age e reage de maneira diferente, né, sobre esse aspecto. Eu nunca tive esse tipo de coisa de ficar tão afetado pelo personagem de levá-lo para casa, como a gente costuma dizer, né? Terminou a apresentação, seja no teatro, ou seja na televisão, no cinema, aí eu não consigo sair do personagem. Não, isso não existe. Isso não existe. Porque é como já dizia embora eu respeite, né? Há pessoas que têm, sim, um certo
um certo grau de envolvimento, e isso não é nenhuma coisa que se possa ou se deva criticar. É uma natureza da pessoa, ele é assim. Ele fica com aquilo um pouco, ele demora mais tempo para se liberar daquilo. Acontece, sim, porque o mergulho é muito profundo, às vezes, né? Um personagem complexo, como fez, por exemplo, esse ator que fez o Coringa, agora Tá. ganhou o prêmio. Aquilo é uma atuação de nível muito profundo. Então, se o cara, dependendo da natureza dele, ele fica um pouco afetado por aquilo. Fica porque ele mergulha muito fundo, né? Tá. Alguma coisa pode restar. Mas eu, particularmente, não. Como diz o meu amigo, meu compadre, meu querido amigo e irmão Tony, né? Tá. A gente sai larga um personagem no camarim e vai embora. Troca a roupa e ele fica lá com a roupa. E deixa eu te perguntar uma coisa. O ator, fundamentalmente, o trabalho dele é para emocionar, certo? Mas você se emociona em cena? Me emociona. Eu gosto muito, embora seja desgastante. Eu estou falando com você, estou ligando o cabinho aqui para não descarregar o telefone. Ah, fica Tá? tranquilo. Não se preocupe, não. Estou me movimentando aqui, mas é por uma boa causa. Fica tranquilo, fica tranquilo. Pô. Deixa eu pôr aqui. Então, perdão, repita a pergunta para mim. Se você se emociona em cena. Me emociono. Eu me emociono, sim. Eu tive uma experiência interessante num dos episódios recentes que eu gravei para a novela Amor Sem Igual, que está no ar na Record. Estou Tá. no elenco. Eu gravei uma cena de grande emoção, onde um idoso, obviamente, né, o personagem é um idoso, como eu, e ele consegue um emprego modesto, um emprego bem modesto, num escritório, e ele é humilhado pelo dono da empresa. Profundamente humilhado no primeiro dia de trabalho. Tá. Então, a reação dele, desse personagem, é muito sólida. Ele passou por uma situação tão humilhante, tão deprimente e cruel da parte do outro, que é jovem, que ele não consegue se conter e ele chora, porque ele foi muito ofendido, muito humilhado. Isso é uma coisa que, na minha modesta opinião, não há como fazer isso tecnicamente. Não passa. Tá. Não passa. Como diziam os atores mais, né? Isso não passa do vidro, da tela da televisão, não chega na poltrona do espectador. Fica aqui atrás do vidro. É. Porque é artificial. Entendeu? Emoção não pode ser artificial. Sim, eu Eu acho que concordo. emoção, ou ela é ou não é. Não tem meio termo, né? Não Eu tem como concordo com fingir. você. Talvez seja uma curiosidade boba, mas é uma curiosidade que eu tenho. O que te emociona mais? Fazer uma cena emocionante, ler uma cena emocionante, a emoção que você consegue ver o teatro proporciona isso no público, ou ver uma cena emocionante feita por um colega? Eu me emociono. São reações emocionais um pouco distintas, são diferentes. Sim, sim. Mas eu me emociono fazendo uma cena Tá. e sou capaz de me emocionar muito assistindo Um um colega. colega fazendo uma cena onde ele fez, onde a entrega dele ou dela, né, do ator ou da atriz, seja assim legítima. Eu me entrego, eu viro ali o espectador normal. O ator ele é um pouco o pai dos personagens, né? Não sei se é
exatamente isso, mas a gente é um pouco dono do personagem. E é isso que eu queria Eu acho saber. que é mais dono do que Quando. a gente briga por ele um pouco. Então, e é isso que eu queria saber. A pergunta foi, na verdade, por causa disso. Quando você vê um remake de um trabalho que você fez, ou como aconteceu em Éramos Seis, que você fez primeiro o Zeca, depois você fez o Almeida e alguém fez o Zeca, acho que foi o Osmar Prado, dá um Foi. pouco de ciúmes, dá um pouco de ciúmes, um pouco tem um pouco de posse nesse caso. E não estou nem falando de crítica ao ator, estou falando da posse ao personagem. Porque Osmar é um grande ator também, né? Não, ele é maravilhoso. Ele é um dos grandes, né? Eu acho assim que não, porque são colorações diferentes, são enfoques diferentes de personagem, né? Embora o personagem seja o mesmo, é o Zeca, que passa por tudo aquilo que o outro passou na outra versão. É a mesma novela. Porém, a maneira dele vivenciar é outra, Digital, né? o tornamento é tudo é outra coisa, entende? É um outro artista, como pintar do mesmo tema para dois pintores, vão fazer coisas diferentes, porém ambas bonitas, mas diferentes. E eu, fazendo o Almeida, também me senti muito bem, porque o Almeida é um personagem muito sério, muito dramático, né? Vivenciando aquele romance, aquela coisa. Então, eu não, o meu sentimento foi muito positivo, muito bacana vendo. Mas quando você não está no elenco, você vê um outro ator fazendo o personagem que você já fez. Tudo que eu já fiz. É. Aí bate o ciúminho. Aí eu faço assim, sou, eu procuro ser imparcial, mas eu sempre falo, se alguém me pergunta alguma coisa a respeito, na hora, no momento, eu vou dizer assim, eu vou falar como espectador só, ignorando o fato de que eu sou ator e que também fiz. E aceito as críticas que me fizerem a respeito de como eu fiz, ou comparando com eles ou não, etc. Nunca tive problema com crítica. Quando são coisas boas, boa no sentido de intencionada, bem intencionada para ajudar, não é para arrebentar, então É. são boas. Eu ouço com atenção. Então, eu pergunto assim, você está vendo como o cara que fez esse papel ou você está vendo como espectador? Estou vendo como espectador. E qual é a sua opinião? Eu digo, olha, a minha opinião de espectador é o seguinte, acho que ele está fazendo de uma forma bem diferente da que eu fiz. Obviamente, eu não gostei 100%, ou então gostei 100%, mas eu serei sincero na minha avaliação. E essa pessoa que está me ouvindo pode, no mesmo momento, dizer assim, então agora eu vou fazer uma análise do que você fez. Eu aceito também, não tem problema nenhum. Agora, tem o Mas contrário. acho que é uma correta. E o contrário, Paulo, quando você faz o remake, já deve ter acontecido, né? Você faz o que o outro autor já tinha feito. Você procura se distanciar do que ele fez, você procura fazer parecido. Como é que é? Não. Primeiro que eu procuro nem ver o que foi feito. A Tá. menos que eu tenha visto, porque tenha visto. Sim, sim. Por exemplo, essa novela que você citou aí, o Era 6, quando eu fiz o Almeida, quem tinha feito na versão anterior foi o Edgar Franco, quando eu fiz o Zeca, Tá, anos e anos antes. Ele fez muito bem o Almeida dele. Eu fiz a minha moda, tá, fiz a minha maneira. E o meu Almeida era um pouco mais maduro também, até tá. na idade, né? Você tinha mais idade que o Edgar na época que fizeram a novela. Tinha um pouco mais de idade. Então eu fiz um cara até com base nisso, né? Na idade, porque a idade, cada faixa etária
determina também um certo peso, um certo tipo de procedimento, de comportamento, de palavreado, de experiência e vai por aí afora. Então, nunca haverá essa coisa de fazerem personagens iguais. Querer copiar é horrível. É horrível. O ator, acho que, Ainda que o outro tenha feito sucesso. o ator põe a digital dele, né? Tem que pôr. Na minha opinião, tem que pôr. Nessa novela, nesses dois casos, particularmente, não éramos seis, tanto quando você fez o Zeca, a Jussara Freire fez a Olga. Depois você fez o Almeida, para com ela, que fez a Clotilde. Isso é legal, é interessante? Ou foi uma Eu coincidência? gostei. Né? Eu gostei da experiência. Até porque Nós ela, gostamos. Né? até porque Ela ela, também, a Jussara também gostou muito. É até porque bacana, sim. ela é Sabe uma por quê? grande Porque atriz, né? novela é maravilhosa. Por quê? Novela de televisão é um sucessor do folhetim famoso, publicado nos jornais antigos e tal, né? O romance de folhetim. E a gente não tem um nível de exigência que tem que ser plausível. Por quê? Porque você não tem um tempo tão grande de preparação, de amadurecimento do personagem, que você teria, por exemplo, como era antigamente, hoje talvez nem esteja tanto assim, vou fazer uma peça de teatro. Nós vamos estrear daqui a, sei lá, 6 meses. Eu tenho 6 meses para mergulhar fundo, trabalhar muito, para quando eu botar aquele cara em pé no palco, é ele, não sou mais eu. A novela de televisão é imediatista. Você põe o texto agora e decora para gravar daqui a 15 minutos. Sim. Então, não que seja sempre assim. Há uma certa antecedência. Mas muitas vezes é uma coisa muito imediata. Então, você tem que fazer o melhor que você pode. O seu nível de exigência tem que atingir um patamar bom, melhor possível, mas sem querer voos geniais, porque não tem como. Aí deixa eu te falar uma coisa. Você fez Excelsior. Você saiu do Excelsior quando Excelsior fechou? Deixa eu me lembrar. Foi antes um pouco. A Tupi foi a mesma coisa. Não, a Tupi foi um pouco diferente. A Tupi, eu fui para a Tupi levado pela Débora Duarte. Puta, grande atriz. A Débora, né? A Débora me levou para lá e, se eu não me engano, eu não estou assim com essa certeza absoluta, mas se eu não me engano, foi exatamente para fazer o 10º mandamento. Acho, não sei. E eu saí da Excelsior antes que fechasse, pouquinho antes. Mas ela já estava em crise. Estava em crise, sim, em crise. Aí eu fui para a Tupi e, depois de um tempo, a Tupi também entrou numa crise danada. E lá tinha problemas na cúpula, né? Problemas grandes. E quando eu saí de lá, eu só saí de lá em 78. Em 1978, e acabou a última imagem foi em 79. Eu estava na TV Globo. Fazendo a Eu fui sucessora. contratado. A sucessora, em 78. Eu fui contratado pela Globo, mudei para o Rio e fiquei lá. Fiquei vivendo lá no Rio. Hoje eu não estou no Rio, eu estou aqui no interior de São Paulo agora. Desde então você mora no Rio. Então, a tua base é Rio. No Rio. Agora, Vivo lá. Você fez uma série de novelas na TV Globo. Mas Sim. é muito lembrado por Marrom Glacé. Sim. 79, final de 79, início de 80. Lima Duarte,
Ah, Nosso falecido Bogos, Armando Bogos, o João Carlos grande Barroso. ator. João Carlos Barroso? João Carlos Barroso também. O Marrom E Glacê um falou elenco enorme. Cassiano Gabus Mendes, você fazia par com a Luiz Cardoso e Sura Berdichevsky. As duas. Eram duas irmãs e ele namorava as duas secretamente. Um sucesso. Ele buscava vingança, é isso? Buscava vingança, porque o pai dele tinha sido prejudicado no passado. É aquela novela típica mesmo, bem novela mesmo, né? Mas eu lembro muito de um trabalho seu, foi muito bom, que você fazia Irmão do Tarcísio Meira, Coração Alado. Foi, Coração Alado. Janete Claire. Agora, Isso. por que você acha que o Otávio de Marrom Glacê caiu tanto no gosto popular? Quando se fala em... Porque desculpa, um... Pode falar, pode falar. Não, eu ia dizer que, na minha maneira de ver, é um sujeito que o sofrido é a famosa jornada do herói, né? Quer dizer, o mito, né? O herói. Ele saiu do nada e está se infiltrando no meio de pessoas de um nível superior em dinheiro, expressão, e ele é o cara que penetra ali para se vingar. Então, ele é representativo de um grande segmento da sociedade que se retrata nisso. Todo ator, eu acho, todo ator tem um ou dois personagens que o grande público lembra dele. É o Otávio? E qual seria o outro? Otávio, eu diria que é assim, o mais importante, né? Não, eu fiz também voltando um pouco mais, né, ainda na Tupi, personagem da novela, acho que é Nino Italianinho mesmo. Tá. Que fazia, eu começo a perder um pouco essa ligação, essa relação. Que eu fazia par romântico com a Ana Maria Dias. Fazia Minha amiga não, também. acho que não foi. Eu fazia um cara que comprava flores para dar para a namorada e dizia quanto custou a flor. O moço dizia, paguei R$ 25 por isso aqui. Quer dizer, sujeito, né? Ingênuo, tal, mas... Então, esse personagem marcou muito na época também. Tá. Como você lembra o nome dele? Esse era o... Ai, meu Deus do céu. Não lembro. Tá. Juro por Deus, cara. De verdade. Tranquilo. Aí, ajuda. vendo tua trajetória aqui, tem uma coisa que me chamou a atenção. Você fez direção de especiais do Roberto Carlos na Globo? Fazia texto. Roteiro? Roteiro. Tá. E ajudava um pouco o Vanucci na direção também, mas mais texto. Mas essa coisa da música ajudou nisso? Fazia alinhar os quadros que permeavam os números musicais, né? Tá. Os textos, as cenas, os quadros, tudo. Tá. E você fez também na Rede Globo roteiro de quadros para o Fantástico? Sim, fiz também. Roteiro de casos considerados estranhos, sobrenaturais, coisas meio inexplicáveis, né? Tinha até um nome. Também a produção disso e a direção era do Vanucci, saudoso Vanucci. E eu escrevi muitos textos para isso. Tá.
E, Paulo, o que te realiza mais como artista? Atuar, escrever, dirigir. E a música ainda é presente? Não, a música. Olha, a música, coitadinho do meu violão, está enferrujando, guardado em cima do armário. Você compõe? Você compõe? Compôs? Alguma coisinha, mas muito. Não, não é o meu forte. Nunca para compor música, não. Então Eu cheguei, eu cheguei a gravar uma música do Benito de Paula na época. Ah, chegou a gravar? Olha, mas é inédita ou que ele gravou também? Não, foi feita para a gente gravar, mas eu estou falando de coisa de 40 anos ou mais. Então, mas o que te realiza mais, então, Paulo? É escrever, é atuar ou é dirigir? Eu acho que escrever e atuar, porque Tá. dirigir também é uma arte dificílima, importante, mas dirigir, por que tem essas equipes grandes de dirigir? Dirigir é um trabalho estafante, tem que ser jovem. O cara, depois da cidade, não aguenta o trão. Não aguenta. É como diz o outro, é 98%, é 2% de inspiração e 98% de transpiração. É barra pesada. É Interessante. difícil, mas Imagino. Pode continuar. não, é um trabalho difícil, de grande responsabilidade, porque é o produto final, né? É o que vai lá, né? É o que vai ser mostrado. Então, eu gosto muito de escrever. Tá. Escrever textos e atuar. Mas Eu diria que eu prefiro isso. você Essas faz duas coisas. literatura, você escreve dramaturgia ou você faz literatura também? Você tem livros publicados? Tenho um livro que eu publiquei aqui na Bienal do Livro aqui de 2003. Qual que é o nome do livro? Um livro chamado Domador de Almas. Tá. Interessante. É ficção. Interessante. E eu estou trabalhando num outro livro agora. Ai. Engraçado você ter tocado nesse assunto da idade, porque seria a próxima pergunta como vai ser. Eu vejo que, pelo menos eu sinto assim, que são os veteranos, os atores veteranos com história, que seguram as tramas. Nada contra, tem muito ator jovem, muito talentoso, muito ator jovem. Só que, assim, parece que falta um pouco de espaço para atores veteranos, né? Menos espaço. Por que você acha que isso acontece? Existe até conhecimento aí pela internet, existe um grupo de pessoas fazendo uma espécie de movimento, uma campanha, né? Quero ver atores Veteranos. veteranos na TV e tal. Mas eu acho que isso não funciona assim, porque os personagens têm idades. Né? E, obviamente, os personagens envolvidos, quer dizer, pelo menos na maior parte, né? Envolvidos em tramas amorosas ou criminosas ou de qualquer natureza, são sempre pessoas mais jovens. Tá. Então, o idoso, ele é sempre um componente de alguma coisa, né? Ele participa de alguma coisa numa comunidade, numa família, ele é o avô da família. Claro que isso não impede que ele tenha uma história fantástica, né? Sempre tem que. Tem que ter, mas às vezes não é muito visto dessa forma, sabe? É meio que um adereço, um enfeite, uma coisa. Eu não posso me queixar. Eu tenho feito trabalhos que têm me valorizado, principalmente nessas novelas bíblicas e nesta que está no ar também, oportunidade de fazer participações, cenas muito boas. Então eu não me sinto assim, eu particularmente não me sinto assim, mas eu vejo às vezes que os personagens melhores, mais poderosos, são normalmente mais jovens. Né?
Fazer humor é mais difícil que fazer comédia. Fazer comédia é muito difícil. Fazer comédia Fazer comédia é muito mais difícil do que fazer drama. Porque é senso comum que a comédia é obra menor. menor, eu não acho. É, É tida como. É tida então, como. é isso. Eu nunca entendi essa de você é ator ou um comediante. Isso não existe. Sim. Como? Como assim? Ator. É um ator que faz, preferencialmente, cenas, trabalhos engraçados, para provocar riso, humor. Não quer dizer que ele não seja um ator, que a arte seja menor. Ao contrário. Se fosse para fazer uma avaliação mesmo criteriosa, muito mais difícil fazer. O time Porque é se diferente, você né? está num palco, fazer rir é muito difícil. Se você está num palco, uma plateia, e você, principalmente o que eu admiro muito, os que fazem o stand-up, Tá. comédia, sozinho no palco, 500 pessoas na plateia, e ele tem a melancólica obrigação de fazer essas 500 pessoas rirem. E se não rirem? Corre esse risco. O cara conta uma piada, faz todo o jeito dele e aquele silêncio. E aí? É um constrangimento brutal. Por quê? Porque se ele não encontrou a gag de humor, ela tem um tempo de vida. Se ela não for expressa naquele tempo, perdeu o efeito, acabou. Você fez, Perdeu a graça. você fez muitos personagens de humor, né? Muitos personagens. Trabalhou nos Trapalhões também, não trabalhou uma época? Hoje eu participei, mas o personagem que eu fazia não era o. Normalmente, quando você faz um. Quando ele chama um ator assim para fazer um trabalho assim num filme como esse, por exemplo, dos Trapalhões, o personagem que entra, que a gente vai fazer, não é necessariamente engraçado. É o Ele Escada. funciona muito como um apoio, ele é uma escada para os que fazem a graça, né? Mas fazer o Escada é difícil, né? É difícil, mas claro, tudo isso tem que ter um preparo muito grande, né, psicológico, para fazer direito, né? Você lembra, por exemplo, duplas que ficaram famosas, o Dean Martin com o Jerry Lewis. O que o Dean Martin fazia? O Dean Martin era o bonitão, o cantor, galã, e o outro é que fazia as palhaçadas todas, as trapalhadas todas. Dedé e Didi, né? É? Do Renato Aragão e Dedé Santana. Exatamente, é o palhaço e o clown. Clown. Porque é a dupla, uma escada para o outro fazer a graça. A gente está acabando, Paulinho, mas eu tenho duas perguntas que eu queria te fazer. Por exemplo, a gente falou um pouco de teatro e de cinema. Você fez bastante também, né? Eu não fiz muito teatro e nem muito cinema. Peças de teatro na minha vida, eu sempre fui tão envolvido com televisão, desde o início, que nunca sobrava oportunidade, tempo para eu ir. Eu sempre estava envolvido em televisão de 2, 3 formas diferentes, como ator, como autor, como diretor. Então, eu não tinha como desgrudar dali para ficar alguns meses fazendo teatro, por exemplo. Então, em função disso, eu fiz uma peça que foi um sucesso muito grande. Nós fizemos durante 2 anos seguidos, que foi o Sua Excelência o Candidato, Tá. no Rio. Em São Paulo, o Fulvio fez. São Paulo, o Fulvio fez, eu vi. É o Fulvio. E fiz também uma peça com o falecido. Eita, tá difícil de lembrar o nome hoje, viu? Botas de papel? Tá complicado. Bodas de Papel, com o Milani. Francisco Milani. E essa foi um sucesso. Tínhamos teatro lotado sempre. Na verdade, foi isso. O que eu fiz mais em teatro,
não tem nenhuma significação, não tem nada. Mas você gosta da linguagem de teatro, de TV, de cinema também? Nossa, o teatro é de uma importância fundamental. O teatro é tudo. Porque você tem a reação imediata do público. Eu costumo dizer, faço uma análise assim, que na televisão ou no cinema, quem escolhe o que será visto é o diretor. No teatro é o espectador. Ele olha para aquele que o convence no palco. Tá Ninguém certo. direciona o olhar dele. A escolha é dele. E Paulinho, assim, estamos passando por um momento muito difícil, muitas coisas ficaram paradas. Projetos. Você está com a novela no ar, você tem projetos para depois que tudo isso passar? Vamos participar numa das fases da novela Gênesis, Tá. um personagem muito importante na novela, numa das fases. Eu digo numa das fases porque Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, como todos sabem, e os diversos episódios que compõem esse livro, vamos chamar de episódios, né? Se passam em épocas muito distantes uma da outra. Então, os elencos de cada fase dessa são diferentes. Tá. Passam-se séculos, às vezes, entre uma e outra. Então, não pode ser a mesma pessoa. E eu vou participar de uma dessas fases da novela. Nós vamos gravar agora, agora em dezembro. Começamos a gravar. E tem uma pergunta que eu sempre gosto de fazer. Uma reflexão sua. De quem o Paulo Figueiredo seria se ele não tivesse feito tantas vidas? O que elas transformaram o ser humano Paulo Figueiredo? Olha, independente da profissão, daquilo que eu faço, eu tenho uma visão de mundo muito, não vou dizer que seja muito minha, muito particular, porque eu conheço outras pessoas que têm visões semelhantes. Mas eu vejo a humanidade de uma maneira muito especial. Eu acho que eu seria alguém que participaria de grandes campanhas humanitárias. Não sei, eu não seria um médico, porque eu não me vejo com vocação para isso. Ser médico, não. Mas eu seria um homem dedicado ao próximo, de alguma forma humana, viável. Seria alguém assim, com um desprendimento muito grande. Tá. E os personagens? O que fizeram? No que transformaram o Paulo Figueiredo? Os personagens sempre tiveram uma vida muito particular, muito ligada a cada trabalho, a cada novela, né? Muito específica. Eu acho que eu tiraria, então, o melhor de cada um deles, mantendo essa ideia que eu propus agora. Eu pegaria um aspecto de cada um, juntaria tudo isso, construiria um personagem que só tivesse o melhor de cada um deles e gostaria de viver esse personagem. Mas eles se transformaram? Eles te fizeram uma pessoa melhor? Me fizeram, por exemplo, é curioso dizer isso, mas eu fiz recentemente, na novela Jesus, eu fiz o Anás. Anás. Anás, o sogro do Caifás, foi a dupla que botou Jesus na cruz, né? Condenou. Sim. São canalhas da pior espécie, na minha maneira de ver. Então. Mas mesmo o canalha nos ensina. Claro. Ensina pelo avesso, digamos assim, o que não fazer. Perfeito.
Então, eu acho que esse personagem me ensinou bastante, sim. Os personagens que construíram coisas boas, não sei, não foram muitos, não. Não foram muitos. Foram muitos personagens apegados a projetos muito ambiciosos, mas materiais. O caso que citamos no início, por exemplo, o vingativo. O cara que vem de um extrato social inferior, vem galgando, mas cujo único objetivo é se vingar. Vingança não é um bom objetivo para ninguém. Para ninguém. Não é. Não é um bom objetivo. Né? É, E eu acho que se puder transformar o outro em alguma coisa melhor, é melhor. É bom que seja. Né? E uma carreira tão longa, você trabalhou com todas as emissoras praticamente todas as emissoras que fizeram dramaturgia, trabalhou com muitos diretores, trabalhou com muitos autores e com muitos colegas de várias gerações. Deve ter feito muitos amigos, não? Muitos. Muitos amigos. Muitos. Eu tenho assim se é que posso falar, o orgulho, eu tenho orgulho de dizer que eu não, a menos que eu não saiba, mas eu não tenho inimigos. Que bom, isso é muito bom. Paulo, alguma coisa que eu não perguntei, que você gostaria de falar? Alguma coisa que você acha que ficou faltando? A profissão de ator, eu sempre vejo assim, a profissão de ator, você não escolhe, eu acho que ela é que te escolhe. Não é? E eu recebo muita consulta da rapaziada aí, jovens, né? Moças, rapazes, querem ser atores. Eu faço aqui, aproveito isso, então, para fazer uma convocação. Sejam sim atores, que o ator, pela oportunidade ou pelas oportunidades que tem de observar, ele aprende, ele faz um curso um pouco mais compacto, mais rápido e mais eficiente da condição humana. Porque são tantos papéis que são dados a você, por dizer, que você faz essa soma, tira um pouco de cada um. Então, a sua experiência humana pode ser muito rica, pode ser muito boa. Então, sejam atores. Se você acha que tem essa tendência, essa vontade de ser, essa condição de ser, seja. Está convocado. Paulo, quero te agradecer muito a tua entrevista, quero agradecer muito a tua atenção, a tua disponibilidade. E assim que a entrevista for para o ar, eu te aviso. Me avise, por favor. Então, pode falar. Não, se você puder, me presenteie com uma cópia. Sim, com certeza. Aliás, estou me despedindo aqui agora e agradeço a todos que assistiram. Um pouquinho da história, grande história do Paulo Figueiredo. Muito obrigado. Obrigado. Eu que agradeço a oportunidade de falar com você e com o seu público. Muito bom.